Tá chegando a hora! A gente daqui a pouco já tá partindo para os Estados Unidos pra gente falar só sobre o Mundial de Clubes, praticamente. Mas a gente ainda fala sobre mercado de transferências, conclusão de negociações e tudo mais. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Jornada KTO. Tô no Jornada, né? No grupo Jornada, mas tô no Raiz Tricolor, né? Então, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, tá? Dá essa moral pra gente. Estamos aí passando dos 260 mil inscritos. Então, enfim, agradeço muito a vocês que batiam essa meta antes do Mundial de Clubes, mas vamos por mais, beleza? Vamos lá, cara. A gente abre falando aqui, notícia nesse vídeo, sobre a situação do John Arias, do Soteldo e até pra relembrar a situação do Rony. Mas vamos lá, tá? Primeiro a gente abre falando só sobre a situação do John Arias. O jogador é esperado ainda nessa semana lá nos Estados Unidos, bem como o Rubem Lescano. Os dois jogadores estão com as suas seleções, né? O John Arias joga hoje contra a Argentina, o jogo da seleção colombiana lá em território argentino, no Monumental de Núñez. Esse jogo ele vai ser às 9 da noite, no horário aqui de Brasília, e aí o John Arias deve ser titular mais uma vez. O jogo passado da seleção colombiana não foi um super jogo ali do John Arias, na verdade não foi nem um super jogo da seleção colombiana, né? No jogo anterior eles empataram em 0-0 com a seleção do Peru jogando em casa. Agora jogam fora, a Colômbia está praticamente classificada para a Copa, devemos ter John Arias, né, na Copa, tem 21 pontos, quem está primeiro fora da classificação é a Bolívia com 14, faltam 3 jogos, então o empate hoje praticamente classifica a Colômbia. Então vai ser interessante, hoje às 9 da noite, ver o John Arias em campo na Argentina. E aí depois disso, ele sai da Argentina e vai para os Estados Unidos encontrar os seus companheiros. E aí o que chama atenção, o Lescano, só para poder passar também, menos importante do que o John Arias, obviamente, mas joga hoje aqui no Brasil, em São Paulo, contra a seleção brasileira. Enfim, provavelmente fique no banco, né? O Lescano não tem a mesma importância que o John Arias, mas o Paraguai é terceiro na Copa do Mundo. Esse sim tá praticamente garantido na Copa efetivamente, né? Já tá garantido, mas falta, na verdade, garantir que não vai pra repescagem, né? Essa é a conta. E aí, cara, a gente fala sobre o Soteldo esclarecendo alguns detalhes, tá? O Soteldo, ele está com a seleção venezuelana, ele só não foi apresentado pelo Fluminense ainda, mas a negociação tá 100% fechada. Ele joga hoje, 8 da noite, contra a seleção uruguaia, lá no Centenário, tá? Então, ele deve se apresentar ao Fluminense um pouquinho depois, porque ele tem trâmites burocráticos a serem resolvidos aqui no Brasil. Então, ele não vai pegar um voo Montevidéu-Colômbia, até porque esse voo nem existe, mas enfim, ele não vai pegar um voo Montevidéu, sei lá, para o Rio, do Rio para algum lugar. Então, não, ele tem trâmite burocrático a ser resolvido aqui no Brasil. Então, ele não vai direto para os Estados Unidos, vai passar aqui e é esperado ali que chegue pelo menos ali na quinta-feira, tá? Mas, obviamente, trâmites burocráticos podem ser resolvidos e adiantados. Então, o projeto normalmente é que isso aconteça. Já o John Arias, eu tinha recebido até uma informação de que ele poderia ter alguns dias de folga ali, mas não consegui confirmar, tá? Porque como ele vem numa sequência direto, ele não teve a folga que os jogadores do Fluminense tiveram, então talvez essas folgas aconteceriam antes dele ir pra Colômbia, então seria ali uma apresentação um pouquinho mais retardada depois. Isso são informações que a gente só vai conseguir confirmar lá direto de Colômbia, onde inclusive está o Vitor Lessa acompanhando os treinos. Eu vou botar aí na tela imagem do aquecimento do treino de hoje. Foi o que a imprensa pôde acompanhar lá direto de Colômbia. Vou botar aí na tela para vocês darem uma olhadinha, né? A gente tem lá, né, o Vitor Lessa como repórter lá em Colômbia, ó, tá aí na tela o treino do Fluminense de hoje. E aí eu vou botar isso aí na tela enquanto eu falo as informações sobre a situação do Soteldo, beleza? Então, hoje, quem é que tá desfalcando, entre aspas, os treinamentos do Fluminense? Lescano e John Arias, principalmente o Soteldo, ainda não chegou. Vamos lá, tá? Quais são as informações sobre o Soteldo? Informações... Ontem eu publiquei aqui um vídeo baseado na matéria do Trivela. Mas saiu uma matéria ainda mais confiável, que é do Lucas Musetti. Na verdade, uma matéria bem confiável de um jornalista que eu sei que apura e conhece e publica
sobre o Santos de uma maneira que, como é que eu posso dizer? Confiável, né? E ele trouxe a seguinte apuração, tá? Na questão dos valores ali. E atenção, porque a situação é um pouco mais simples do que parecia naquele vídeo que eu gravei sobre o Tigres, mas a gente tem mais respostas e, enfim, não sei se vai te agradar tanto, mas vamos lá. O Fluminense está comprando 50% dos direitos econômicos do Soteldo por 5 milhões e meio de dólares, o equivalente a 30 milhões de reais. Então o Fluminense está pagando por 50% do Soteldo 30 milhões de reais. Vamos puxar para reais, tá? Para facilitar. O Santos e o Tigres tinham 50% cada um. E o Fluminense está comprando 50%. O Fluminense está comprando 50% de quem? Dos dois. 25% de cada um. Então agora, neste momento, o Fluminense paga 30 milhões de reais e fica com metade do Soteldo e a outra metade é dividida entre Tigres e Santos. E eles dividem o dinheiro igualmente, né? Só que tem um outro aditivo ali no contrato. Que se o Fluminense não negociar o Soteldo até o fim do ano, e na matéria diz que é até o fim do ano, não diz especificamente que é 2026, igual dizia a matéria do Trivela, o Fluminense será obrigado a pagar mais 2 milhões de dólares, ou seja, 11 milhões de reais. E aí o Santos também fica com metade desse valor, 5 milhões e meio de reais. É basicamente isso que é o valor. Ou seja, a princípio, qual que é o custo que o Soteldo está tendo para o Fluminense? 7 milhões e meio de dólares. 41 milhões de reais. Esse é o custo que o Soteldo está tendo, pelo que indica aqui, por 50% dele. Ainda tem uma dívida sobre o Soteldo, é que existe uma dívida antiga do Santos com o Soteldo, né, valores ali a receber e etc. E esses valores serão pagos pelo Fluminense ao jogador. Então, existe um débito do Santos de 500 mil dólares, vamos botar aqui, arredondar para 3 milhões de reais, e esse débito vai ser pago pelo Fluminense. Tá no bolo da questão também. Então, vamos lá. Estava em 41, vamos a 44 milhões de reais agora então que o Fluminense está pagando pelo Soteldo. Eu não preciso saber para quem está indo o dinheiro, eu preciso saber quanto o Fluminense está pagando pelo Soteldo para fazer uma análise. Ou seja, o total da situação, o Fluminense comprará o Soteldo, né, inteiro, porque esse valor ali dos 11 milhões de reais, ele justamente compreende esses outros 50%. O Fluminense comprará o Soteldo, 100% do Soteldo, por 44 milhões de reais. Esse é o valor, ok? Caso o Soteldo seja vendido na janela de final de ano, até na janela do meio do ano agora, né, vai que o valor pode mudar, mas não é o projeto. O Fluminense está comprando o Soteldo por 44 milhões de reais, que na cotação de hoje, né, somando ali os valores em dólar, a gente vai ficar ali em 7 milhões e meio de euros, é o valor que o Fluminense... perdão, de euros não, de dólares, né? Mais a dívida do Soteldo, então 8 milhões de dólares. Então o Fluminense está pagando no Soteldo 8 milhões de dólares por 100% do jogador. É a transferência mais cara do Fluminense, por esses valores. Se torna a transferência mais cara da história do Fluminense, ultrapassando a do Canóbio. O Canóbio foi 80% dele por 6 milhões de dólares. Ainda teve o Isaac na jogada. Agora, no caso do Soteldo, não. A gente está falando de 8 milhões de dólares. Esse é o valor, tá? Qual que é o valor, Gabriel, da compra do Soteldo? 8 milhões de dólares. Se o Fluminense vender até o final do ano, a gente refaz a conta. Mas a conta é essa. O Fluminense comprou. Porque eu vi muita gente falando, já sabendo desses números, porque falar antes de saber desses números, aí de fato a conta podia ficar errada, como eu errei ontem. Isso acontece. Mas o Fluminense está comprando 50% por 5 milhões e meio de dólares. Logo, está pagando 11 milhões no Soteldo. Mas não é bem isso. Porque o Fluminense está comprando 50% por 5 milhões e meio, na verdade 6, né, porque está assumindo a dívida lá dos 500 mil, só que os outros 50%, o Fluminense vai pagar 2 milhões só, para ter os outros 50%. Então, nesse caso, a conta está bem exata, são 8 milhões de dólares por 100% do Soteldo. E aí chama muito a atenção, porque no início do ano a gente discutiu muito sobre Rony, né?
sei se vocês lembram, o Fluminense tinha feito uma proposta pelo Rony de 8 milhões de dólares. Não sei se vocês vão lembrar dessa parte. Eram de 8 milhões de euros, né, na verdade, mas aí a conta não ia diferenciar muita coisa. E o salário era mais alto, né, o que se especula aí de salário. Foi publicado pelo jornal o Globo de 1 milhão e 200 de salário, mas não é uma fonte muito confiável. Mas 1 milhão e 200 de salário do Soteldo. E aí ficou a dúvida para muita gente que está recusando a contratação do Soteldo, ou que está concordando agora, enfim, que era, valia mais o Rony ou o Soteldo, né? É uma discussão que eu acho que cabe, tá? Tecnicamente, falando de futebol com a bola no pé, o Soteldo é muito melhor do que o Rony, né? Acho que isso ninguém tem dúvidas. Só que parte do futebol envolve outras coisas, não só ter a bola no pé, senão, né, o jogador de FIFA Street era o melhor jogador de futebol do mundo. Na Fórmula 1, eu já uso essa analogia aqui há um bom tempo, na Fórmula 1 a galera fala, não adianta teu carro dar uma volta muito rápida. Todo mundo vira 1,30,0, você virar 1,28,0. Porque a brincadeira é fazer as voltas mais rápidas em 60 voltas. Se teu carro quebra na segunda volta, ele é super rápido, mas ele não dura 3 voltas, você perdeu a brincadeira. Não é uma coisa no futebol, você tem uma qualidade absurda. Você se lesiona muito, você não consegue ser objetivo, você não tem bons relacionamentos, isso tudo dificulta muito mais. Não tô falando que esse é o caso do Soteldo, mas tô falando que o futebol tem outros componentes. Então, fica a dúvida, você preferia ter trazido o Rony? E por que eu tô falando isso? Porque o Soteldo, pra mim, joga bem mais bola do que o Rony. Mas nas últimas temporadas, o Rony tem toda a temporada mais de 10 gols. Toda a temporada mais de 40, 50 jogos. E nessa temporada já tem mais de 10 gols e tá arrumando mais de 50 jogos, já tem 25 no Atlético. Ou seja, fisicamente e na estatística ele entrega alguma coisa, né? Funciona a contratação ali diretamente. O Soteldo tem muita qualidade. Se você for ver highlights, você vai ver, melhores momentos do Soteldo são espetaculares. Mas nas últimas temporadas o Soteldo acabou sendo muito mais notícia por outras coisas do que necessariamente futebol. Ele é 3 anos mais jovem do que o Rony. Eu vou te falar que a minha impressão, tá? A minha impressão, quando eu olho as duas negociações, as duas contratações, a contratação do Soteldo é melhor do que se a gente tivesse efetivado a contratação do Rony. Inclusive pela forma como foi a negociação, né, com o jogador. Tudo aquilo que o Rony fez, etc. Agora, acho que vou reforçar um ponto que eu falei. O Rony não é ruim, o Soteldo muito menos. O Soteldo é um jogadoraço de bola. Mas me incomoda um detalhezinho só no Soteldo que eu acho importante deixar aqui registrado, que me incomoda o fato de o Renato pedir o jogador? Não. Contratar segundo o pedido do treinador é algo normal e padrão no futebol. Me incomoda não, ele jogou bola com o Renato. Com o Renato ele vai jogar bola. Porque aí a gente volta a ficar refém de treinador que só com ele, né? A gente tá assinando um contrato com o Soteldo até 2028. O Renato vai ficar aqui até 2028, porque se ele só jogar bola com o Renato, deu merda. Então, só esse detalhezinho aí que não me desceu muito ali sobre o Soteldo ainda. Mas, meu amigo, a gente passa a ter Keno e Soteldo, 2 dos melhores dribladores do Brasil. O Soteldo finaliza bem pra caramba. Ele não é intenso, mas a gente tem o Canóbio e o Serna. 2 dos pontas com a maior intensidade de marcação do Brasil. Tô falando aqui, quando é o maior do Brasil, tô falando top 5, top 6, tá? Então a gente passa a ter versatilidade nesse ataque. Se o Everaldo conseguir um pouquinho mais de qualidade na finalização e o Germancano voltar com confiança, a gente tem um dos ataques mais poderosos do Brasil. Isso provavelmente vai ser refletido em número de gols. Então, não vou dizer que a contratação é ruim, só me preocupou esse detalhe do Renato e 8 milhões de dólares, né? Não dá, acabou aquela historinha de não, a gente teve que vender o almoço pra poder comprar a janta, o Fluminense, vida, céus, quão miserável é o Fluminense, tem a 33ª folha do estado do Rio de Janeiro. Não, acabou, né? O Fluminense está investindo dinheiro. Eu diria até que nessa temporada investiu bem mais do que o Vasco, inclusive também, né? Sem a SAF. Então, só pra poder dizer que dinheiro tem, né? Se ele é bem ou mal investido é uma outra história. Só pra lembrar, tá? Último dia da rifa. Último dia da nossa rifa. Acabou sendo até errado aí o negócio, né? Último dia da rifa. Acaba hoje a partir de 7 horas da noite. A gente vai ter o sorteio aqui no Raiz Tricolor. Já é 10, se você tá vendo esse vídeo depois das 7 da noite, você pode mandar o Pix, mas não vai participar da rifa, tá? Só depois das 8h30, na verdade, que eu sorteio. Então, só, né, fica atento aí, as informações estão na tela, jornadamundial@gmail.com. Muito obrigado por toda a colaboração que vocês estão dando. Nossa cobertura vai ser histórica, já começou hoje, lá com o Vitor Lessa, direto do treino do Fluminense em Colômbia. Tamo junto, até a próxima, valeu!